No Guarujá, em São Paulo, em 2014, a dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, foi linchada por um boato que estava na internet. Um dos acusados de terem participado da morte da dona de casa foi condenado por homicídio triplamente qualificado a apenas 30 anos de prisão. Era só um boato, gente, e o povo a matou. No domingo passado, um homem de 27 anos morreu após ser amarrado nu em um poste e espancado no interior de São Paulo. Isso foi em Cunha e os agressores cobravam uma dívida. Veja se pode isso. E essa semana todos acompanhamos a história do menino que foi tatuado na testa. O que você me diz desse caso, professor Pietro? Tanta gente defende o tatuador, outros defendendo o menino. Me diz o que a lei diz disso. Está certo esses rapazes serem presos como torturadores? Então, Mark, esse caso que você trouxe, do adolescente que teve a sua testa tatuada lá no ABC Paulista, é um caso exemplar para esse assunto que estamos abordando no dia de hoje. Veja, é uma situação bem nebulosa, bem confusa. Num primeiro momento disseram que o adolescente havia furtado a bicicleta, depois que ele havia tentado furtar a bicicleta, que ele só estava perto da bicicleta e, finalmente, o próprio dono da bicicleta disse que ele não furtou e nem tentou furtar a bicicleta. O que nós temos de fato? De fato é que este adolescente foi submetido a uma violência, teve a sua testa rapada e depois tatuada de forma dolorosa, constrangido a confessar alguma coisa que ele não tinha feito, pois a bicicleta estava lá e o próprio dono da bicicleta já havia testemunhado que ele não tinha feito aquilo. Como é que nós explicamos isso? Nós falamos deste ódio, desta violência que vai sendo represada numa pessoa. Esses dois tatuadores, vamos chamá-los aqui de tatuadores, eles têm um comportamento nazi-fascista. Eram os nazistas e os fascistas que faziam isso com os seus opositores, tatuando os corpos das pessoas, ou inimigos, ou outros grupos menores. Assim também ocorre com grupos neonazistas, que inclusive vivem no Brasil. Há um processo, digamos, de convergência. De um lado, um ódio que parece ferir a todos, que parece caracterizar todas as pessoas, ou uma grande parte da sociedade, e por um outro lado, esse procedimento de fascistização. O que são esses dois tatuadores? Fascistoides. Pessoas que impõem uma violência para dominar o outro. Veja que todo o quadro é um quadro de domínio. Eles submetem o adolescente em dois, eles rapam a sua cabeça e depois tatuam aquela frase a fim de marcar este adolescente para o futuro. Dizer para a sociedade que ali estava presente que eles dominam e que eles fazem, digamos, entre aspas aqui, para não contradizer o que eu já disse no primeiro bloco, uma justiça com as suas próprias mãos. Na verdade, é uma manifestação de domínio. Eles dominam aquela região, aquele lugar. O que nos preocupa em tudo isso? Não o fato em si, a violência, a lesão corporal, ou se caracterizar da tortura, pois eles já estão presos e serão processados por isso. O que nos preocupa é que há um crescente número de casos parecidos com esses, tanto em São Paulo, quanto no Rio e em outros lugares do Brasil. Essa é uma primeira preocupação, o número de casos que vai se multiplicando. Uma outra preocupação é que a sociedade local onde esses casos ocorrem, num primeiro momento, aplaudem esse tipo de comportamento. Aplaudem o linchamento, aplaudem o apedrejamento, aplaudem esse arrastar uma pessoa pelas ruas, aplaudem o espancamento das pessoas, como se isso fosse uma manifestação de justiça, e isso não é justiça, isso é violência. Esses dois tatuadores, que têm um ódio represado, eles explodiriam o seu ódio contra qualquer pessoa, contra qualquer gênero, homem, mulher, um mais maduro, um mais jovem, porque eles estão apenas esperando
que ocorra o fato, qualquer fato, a fim de manifestarem, explodirem o seu ódio. É o momento no qual nós estamos, um momento preocupante, pelo número crescente de espancadores, linchadores e pela passividade da sociedade que aceita isso, num primeiro momento, como se isso fosse um ato de justiça. Veja que isso se parece muito com aquela expressão dos cidadãos de bem que dizem que um preso deve apodrecer na cadeia. É a mesma coisa, é o mesmo tema com as suas variações. É sempre um ato de violência contra alguém que potencialmente pode ou não praticar um crime, ou que tenha ou não praticado um crime, mas o fato é que a sociedade vê nesses linchamentos, nesse comportamento, um ato de justiça a seu favor. Ela se esquece que isso pode ocorrer com qualquer pessoa, não importa quem seja, qual idade tenha, de qual gênero seja. A violência, quando explosiva, ela não tem destinatário certo. Ela explode e ela alcança, inclusive, membros das nossas famílias. É isso.